Feche os olhos por um instante e me diga com sinceridade: você já acordou com o coração acelerado sem nenhum motivo claro, como se o dia tivesse começado antes mesmo de você levantar da cama? Já abriu os olhos e, ao invés de gratidão, sentiu um peso, uma tristeza silenciosa que ninguém vê? Tem dias em que o simples fato de sair da cama parece um esforço sobre-humano e tudo que você quer é voltar a dormir, escapar da própria mente? Você sente que está vivendo um ciclo invisível de ansiedade, remorso e cansaço emocional, onde o corpo desperta, mas a alma ainda está presa? E mesmo tentando medicações, distrações ou pensamentos positivos, parece que a cura ainda não chegou onde mais importa? Se você se identifica com isso, esse vídeo é para você. E eu te peço, fique até o fim, porque a última prática que vamos revelar é um verdadeiro ponto de virada. Algo simples, porém profundo, capaz de transformar totalmente como você se sente logo nas primeiras horas do dia. Hoje, vamos falar sobre a primeira respiração do dia, sobre como as suas manhãs podem deixar de ser um campo de batalha mental e se tornarem um santuário de cura. Vamos mergulhar juntos em uma prática que vai muito além da meditação. Um ritual de retorno, um alinhamento energético, uma reconexão com o que você é, antes das exigências do mundo, antes do peso da rotina, antes de tudo. Agora sim, respira fundo, porque a jornada começa aqui. Mas antes de continuar, faz uma pausa agora mesmo e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Pode parecer um gesto pequeno, mas aqui, cada vídeo é criado com intenção profunda, para quem está cansado de viver no piloto automático e quer se reconectar com a própria alma, em silêncio, sem fórmulas prontas. Este espaço é para você que sente que precisa de um novo começo, não de um milagre, mas de um reencontro. Imagine por um instante que antes mesmo de abrir os olhos, você pudesse sentir uma presença acolhedora, não lá fora, mas dentro de você, como se o seu próprio ser dissesse: está tudo bem, estou com você, você está segura, está em casa. Mas ao invés disso, o que você sente? Uma urgência que não tem nome. Uma angústia que te visita ainda em silêncio. O corpo levanta, mas a aula fica. E a mente, essa máquina incansável, já desperta carregando um arsenal de preocupações, culpas antigas e ansiedades futuras. É por isso que este vídeo não é só sobre meditar, é sobre restaurar o seu espaço sagrado pela manhã. Porque as primeiras horas do dia são o momento mais vulnerável e mais poderoso que você tem. A ciência já mostrou que nos primeiros minutos após acordar, sua mente está em um estado de ondas cerebrais entre alfa e teta, o mesmo estado que os monges treinam por anos para acessar com meditação profunda. É nesse limiar entre o sono e a vigília que a sua realidade é moldada. O que você pensa, sente e respira nesse intervalo se torna a frequência do seu dia inteiro. Mas o que acontece quando você desperta e, ao invés de gratidão, sente um vazio? Quando antes do café já tem um peso no peito. Quando a primeira coisa que escuta é a própria mente dizendo que você não vai dar conta. Esses são os sintomas de uma desconexão profunda. E ela não é culpa sua. Você está vivendo no modo sobrevivência. Seu sistema nervoso está em estado de alerta como se a vida fosse uma guerra invisível, todos os dias. E quando isso acontece, meditar não é um luxo, é um resgate. Por isso, a proposta aqui é outra. Não estamos buscando apenas silêncio ou paz. Estamos buscando presença, integração, alinhamento, cura. Respira comigo agora, lentamente. Porque hoje você vai aprender não uma técnica, mas um caminho de retorno, um caminho de volta para o seu eixo. Enquanto seguimos, vou te mostrar como criar um ritual matinal que começa antes mesmo do sol nascer. Um campo vibracional de proteção e amor. Um espaço onde você pode acordar e não sentir mais medo da própria mente. Você vai perceber que não precisa mais lutar contra seus pensamentos, nem se anestesiar com distrações. Você só precisa aprender a respirar com consciência. E a cada respiração, recuperar partes suas que estavam perdidas. Vamos continuar, porque o que vem a seguir é uma chave antiga, esquecida por muitos, mas que habita em você desde sempre. Pense naquela pessoa que você ama, que você acha que este vídeo irá encaixar na rotina dela e compartilhe. Faça com que esta mensagem auxilie na sua cura espiritual. Talvez você nunca tenha parado para observar. Mas a primeira respiração consciente do dia não é apenas um ato fisiológico. Ela é um símbolo.
É o momento em que você decide, de forma silenciosa, se vai viver o dia no automático ou no sagrado. E é aqui que começamos a virar a chave. Porque quando você desperta, já correndo, já preocupado, já se sentindo atrasado para a vida, você entrega o seu poder logo de cara. E o mundo, implacável, entra com tudo. Notificações, obrigações, ruídos. E quando percebe, você está novamente do lado de fora de si. Mas e se você colocasse a mão no coração assim que acordasse? E se você dissesse, com ternura, estou aqui, eu me acolho, eu volto para mim? Essa prática, simples, mas poderosa, começa a mudar tudo. Porque seu corpo escuta, sua mente desacelera e sua alma, cansada de ser ignorada, começa a confiar de novo em você. É nesse momento que você começa a dissolver os ciclos de ansiedade matinal, aqueles pensamentos automáticos que te convencem de que hoje será difícil, você não está pronta, algo ruim pode acontecer. Esses pensamentos são ecos de dores antigas, impressos em sua bioquímica. E como nos ensina a epigenética de Bruce Lipton, o ambiente interno, seus pensamentos, suas emoções, sua vibração, influencia diretamente os genes que você ativa a cada manhã. Ou seja, você pode escolher a química que corre pelo seu sangue logo ao despertar. Você pode ser o alquimista do seu próprio amanhecer. Comece com o corpo. Antes de pegar o celular, antes de falar com alguém, antes de qualquer coisa. Coloque os 2 pés no chão e diga para si mesma: eu estou presente. Eu sou paz. Eu escolho amor. Permita que essas palavras entrem em você como um mantra silencioso. Repita-as na mente, mesmo que no começo pareça estranho. Você está reprogramando seu campo energético. Está redesenhando a sua aurora interna. E agora vem o segredo que poucos conhecem. Quando você faz isso por 21 dias, algo muda em você. Não é que os problemas desapareçam, é que você se torna maior do que eles. É que sua presença cresce, seu centro se fortalece, e até a dor passa a ser vista de outro lugar, um lugar onde você não é mais vítima, mas testemunha. Testemunha da sua própria transformação, daquela que nasce todos os dias, junto com o sol. Mesmo nos dias nublados, mesmo quando tudo parece igual. Porque não é o dia que precisa mudar. É o seu estado de presença diante dele. E agora, respira mais uma vez comigo. Porque a próxima revelação é o que pode transformar não apenas suas manhãs, mas toda a forma como você habita a sua vida. Feche os olhos, se puder, e escute o som da sua respiração como se fosse a primeira vez. Nada além disso importa agora. Não o relógio, não as tarefas, não as cobranças. Só você. E o ar entrando e saindo como um rio silencioso lavando tudo que precisa ir embora. Nesse estado, você começa a tocar algo que o mundo moderno esqueceu. A arte de voltar para si. Talvez você esteja entre os que acordam já no limite da exaustão emocional. Talvez tenha passado noites em claro, ou chorado em silêncio por não saber como lidar com a própria dor. Eu sei. E mais do que isso, eu honro esse seu caminho. Porque só quem já enfrentou a própria sombra ao acordar sabe o valor de um raio de luz. Sabe o quanto um gesto gentil consigo mesmo pode ser revolucionário. Por isso, ao invés de acordar se cobrando, acordar se exigindo ou se comparando, eu te convido a acordar se reconhecendo. Você não precisa conquistar o mundo logo pela manhã. Você só precisa se permitir sentir que ainda está aqui, que ainda há tempo, que ainda é possível amar quem você é, mesmo em processo. E então surge uma prática. Ao acordar, antes de qualquer coisa, coloque a mão no centro do peito e sinta o batimento do seu coração. Leve sua atenção para esse pulso,
É a batida da sua vida dizendo: continue. Você sobreviveu a mais uma noite, e isso já é um milagre. Agora diga, em voz baixa ou apenas com o pensamento: hoje eu escolho me acolher. Essa simples afirmação, quando repetida com intenção, começa a reorganizar seu sistema. Porque o cérebro, como nos mostra a neuroplasticidade, responde a padrões repetitivos. E se você começa o dia dizendo a si mesma que está segura, que é amada, que é capaz, com o tempo, seu corpo começa a acreditar. Seu sistema nervoso desacelera, sua vibração se eleva. E nesse estado, você não apenas sobrevive ao dia, você começa a criar, a cocriar, a manifestar. E o que é manifestar se não vibrar de dentro para fora com integridade? A frequência do seu amanhecer define a frequência de tudo que vem depois. Por isso, não é exagero dizer que a forma como você desperta é a forma como você vive. E eu te pergunto com carinho: como você tem acordado? Com pressa? Com medo? Com angústia? Ou com presença? Com compaixão? Com verdade? Porque a escolha está aí, silenciosa, todos os dias. Você não precisa mudar o mundo ainda hoje, mas pode começar por um novo amanhecer. E o que vamos fazer agora é ativar essa chave. A próxima prática é simples, mas não subestime seu poder. Ela é o que pode selar sua energia logo nas primeiras horas e abrir o portal de um dia completamente diferente. Prepare-se, porque o que você vai sentir agora pode ser o início de uma nova vida. Sente-se com a coluna ereta, mas relaxada. Ou, se preferir, deite-se com as mãos sobre o abdômen, sentindo o calor do próprio corpo. Agora inspire profundamente pelo nariz. E ao inspirar, imagine que está recebendo uma luz dourada. Essa luz entra pelas narinas, percorre seus pulmões, chega ao seu coração e ali se expande. Segure o ar por alguns segundos. E ao expirar suavemente pela boca, solte junto o que não precisa mais carregar: o medo, a ansiedade, a culpa, o arrependimento. Deixe sair. Inspire luz. Expire peso. Repita isso por 3 ciclos completos, sem pressa, sem rigidez. A cada respiração, imagine que seu campo energético se alinha, como cordas de um instrumento sagrado sendo afinadas por mãos invisíveis. Você está voltando para o centro. Agora, traga à mente uma imagem de si mesma em paz. Você, tranquila, sorrindo, presente. Não importa se você não se sente assim agora. Visualize como se já fosse real. Porque o cérebro não distingue o que é vivido do que é profundamente imaginado. E é aí que a magia começa. Essa é a base da prática de visualização criativa. Algo que Wallace D. Wattles e Joe Dispenza compreenderam profundamente. Eles sabiam que, ao imaginar com emoção, você planta sementes em um campo quântico onde tudo já existe. E o que você sente de manhã ecoa pelo universo. Então, por mais difícil que tenha sido ontem, hoje é um novo espaço. Repita mentalmente, enquanto respira: eu sou a criadora do meu estado interior. Eu sou mais leve a cada manhã. Eu sou presença. Você não precisa acreditar plenamente nessas frases ainda. Basta permitir que elas existam. Com o tempo, elas deixam de ser palavras e se tornam realidade. E se no meio desse processo vierem lágrimas, deixe vir. Lágrimas são sinais de liberação energética. São águas antigas escorrendo por novas margens. Porque curar-se pela manhã não é sobre sentir-se bem sempre. É sobre sentir o que precisa ser sentido, com presença e compaixão. Você não é fraca por acordar cansada. Você é forte por continuar tentando, por buscar ferramentas como essa, por se permitir ser guiada de volta ao seu centro. A cura não acontece de uma vez. Ela acontece de manhã, em pequenos instantes de verdade, em cada escolha de respirar diferente, de olhar para si com mais ternura. E nesse processo, um dia você vai perceber: aquela pessoa que acordava com medo, agora acorda com coragem. Aquela mente que gritava, agora escuta. Aquela alma que se escondia, agora dança, mesmo em silêncio. E talvez, só talvez, você vai sorrir logo ao abrir os olhos. Não porque tudo está resolvido, mas porque você está, enfim, presente,
E isso é tudo. Agora, sinta esse instante. Não corra para o próximo momento. Não tente resolver nada ainda. Apenas permita que essa paz, mesmo que sutil, se instale. Porque nesse espaço de silêncio entre um pensamento e outro, mora a sua verdade. A maioria das pessoas vive presa em narrativas internas que nem percebe. Eu não sou suficiente. Vai dar tudo errado. Hoje vai ser só mais um dia difícil. Essas frases, mesmo que não ditas, são sementes lançadas nas primeiras horas da manhã. E o que se planta no amanhecer, floresce ao longo do dia. Floresce em forma de sentimentos, comportamentos, decisões, respostas automáticas. Mas agora, você está consciente. Agora você sabe que pode escolher um novo solo e regar um novo jardim interno, com presença, intenção e prática. A espiritualidade, quando é real, não está nos grandes rituais. Está em acordar com calma, em respirar com consciência, em escolher com amor. E é aqui que acontece a verdadeira elevação energética, quando você muda a frequência com que se levanta da cama. Não com pressa, não com culpa, mas com a nobreza de quem honra a si mesma. Essa prática de meditação e respiração matinal, se feita com regularidade, se torna um escudo vibracional. Não um escudo que te separa do mundo, mas um escudo que te ancora no seu centro, mesmo quando o mundo lá fora está em caos. E com o tempo, a ansiedade que antes te visitava ao despertar, perde a força, porque ela já não encontra um corpo em guerra. Ela encontra um ser em paz. E esse ser é você. Você, quando escolhe lembrar da sua luz. Você, quando decide ser a guardiã da sua energia. Você, quando para de se punir pelo que sente e começa a se acolher com maturidade espiritual. Sim, vai haver dias em que será mais difícil, mas até nesses dias você terá um ponto de retorno, um pequeno altar silencioso dentro do seu peito, onde mora a coragem, onde mora o amor próprio, onde mora o sagrado. Então, ao acordar amanhã, antes de qualquer outra coisa, coloque a mão sobre o peito, feche os olhos e sussurre para si mesma: eu me lembro, eu sou luz, eu recomeço. E que esse recomeço se repita, dia após dia, até que sua alma desperte antes da sua mente. E o primeiro pensamento do dia: seja gratidão por estar viva. Você não precisa mais fugir das manhãs. Elas são portais, portais para uma nova forma de viver, mais leve, mais lúcida, mais sua. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia. A sua cura começa no despertar. Agora respire fundo mais uma vez e vá viver o seu dia. Mas leve com você essa certeza. Você já tem tudo o que precisa. Dentro. Sempre foi dentro. Namastê.